Hoje o assunto é sobre a briga dos tomates entre França e Espanha, né? Porque a ministra da Agricultura francesa disse que os tomates franceses são muito melhores que os tomates espanhóis e disse que os tomates espanhóis são cheios de agrotóxicos, são veneno, né? E isso gerou muita polêmica, né, aqui na União Europeia. E também, para você ver que com mesmo Países Unidos, eles tendem, pelo instinto humano, eles tendem a se separar. Isso reflete muito o sentimento que eles têm na União Europeia, que um país não gosta do outro realmente, né? Um país odeia o outro, né? São rivais. Infelizmente, a humanidade me parece que não caminha para uma união, unificação, mesmo nos próximos 10, 20 anos, né, 5 até 50 anos, por essas diferenças, né, de língua, de cultura, né, mesmo sendo todos iguais, né, o Homo sapiens, né, qualquer brecha, e a confusão também, qualquer brecha que eu tô falando, qualquer brecha eles arrumam a confusão, e a confusão também que arrumou esse acordo do Mercosul, o medo que eles têm do Brasil, né? É impressionante o medo como a França teme o Brasil. Realmente é um país que faz fronteira com o Brasil, né? Pela Guiana, né? E ela realmente teme, parece que teme o Brasil. Boicotou diversas vezes o Brasil em fóruns internacionais, dizendo que o Brasil destrói a Amazônia, né? Sendo que ela própria não tem floresta, ela própria invadiu e saqueou muitos países, né, da África, né, inclusive a Guiana, que foi anexada a ela, um território da América do Sul, qual ela não tem nada a ver com isso, né. Para você ter ideia, os verdadeiros monstros no mundo são o eixo da Europa e Estados Unidos, não são os asiáticos. Quem acha que a China é o inimigo, apesar de ser um país comunista, dito comunista, né, com o comunismo de mercado, ela não é expansionista e agressor como os países europeus. São países agressores, né? Tanto que levaram ao mundo as 2 guerras mundiais, né? E com isso fica difícil fazer qualquer tipo de acordo com um país que só querem levar vantagem, né? Com verdadeiros saqueadores, né? Essa aqui é a realidade, né? Todos esses países são verdadeiros saqueadores. Eles acham que vivem ainda no século XIX, né? Quais eles tinham influência no mundo inteiro no século XVII. Só que estamos em 2024. A influência desses países é zero atualmente. Ninguém depende desses países para nada. Tecnologia, né? O Brasil não depende de nada, né, da União Europeia. Ao contrário, a União Europeia agora atualmente depende da China, né? O Brasil é um dos maiores vendedores de commodities do mundo, apesar de não ter uma indústria poderosa, né? Fabrica aviões, né, com a Embraer, tem a WEG, né? E pelo visto as relações entre o Mercosul, os países da América do Sul e a Europa vão ficar cada vez mais afastadas, né? E futuramente eu acho que o Brasil e a Argentina, se conseguirem se tornar países desenvolvidos, que eu acho que vai conseguir isso, né, deviam fechar as portas para esses países, porque eles merecem pagar na mesma moeda, né? Do jeito que eles fazem com a América do Sul, né? Tratam como se fosse qualquer porcaria, né? Sendo que esses países são os maiores consumidores de drogas do mundo. Eles que matam as pessoas no Brasil, porque os filhos deles são drogados, né? Os filhos de europeus e americanos, né? A maioria deles são drogados, né? Que eu vejo. São pessoas que caminham pro buraco, né? Aqui, principalmente aqui na Europa, né? E sinceramente eles mantêm essas moedas, o valor do dólar, do euro, através da imposição dos Estados Unidos e da Alemanha, da Itália e da Inglaterra aqui na Europa, né? Que os outros países, e dos países nórdicos, que são países que sinceramente não sei como o ser humano mora lá,
São países horríveis, muito frios. Esse país Noruega, por exemplo, é um país que mal e mal faz sol. É um país para um urso morar, né? Não é um ser humano, né? Por isso que também os índices de violência são baixos por causa disso. E eles discutem eles próprios. Se deixasse, eu acho que eles se matavam, né? Esses países todos. Realmente, se deixasse, parece que eles se matariam, né? Voltariam a até tentariam uma terceira guerra mundial. Porque eles discutem por tudo, né? E são rivais um dos outros, né? E o progresso realmente chegou e está indo embora aqui, né? Isso aqui podemos chamar isso de progresso, né? Me parece a decadência total, né, dos países europeus. Parece que a União Europeia não vai durar muito, né? Quando entrar os partidos de direita, né? Esses países vão se fragmentar. Eles vão proibir os imigrantes, sendo que eles são dependentes dos imigrantes, né, da mão de obra. Uma coisa que vai ser engraçada, vai ser isso. E a tendência é que esse capital vá para as Américas, América do Sul, Brasil, né? Alguns outros países da América Latina e os próprios Estados Unidos, né? E a Ásia, que vai ser o lugar mais rico do mundo, já é, né? E esses europeus aí que acham que são alguma coisa vão mofar aí, né? E por mim, não venderia nem mais matéria-prima para esses países, porque eles não merecem, né? Eles já trouxeram muito sofrimento à humanidade, né? Com as 2 guerras mundiais, né? Colocando ditadores bizarros no poder, como o caso aqui do general Franco, Adolf Hitler, né? E muitos outros, né? O Mussolini, ditadores bizarros. Não são pessoas inteligentes. Esse papo que o europeu é inteligente, isso é papo furado. São pessoas medíocres. Tanto que, se fossem pessoas inteligentes, o mundo não estaria desse jeito. Sendo que o mundo foi saqueado, principalmente as Américas, depois empurrado para 2 guerras mundiais, né? Graças a essas pessoas, né? E realmente tentam empurrar para uma terceira, né? Porque ficam armando a Ucrânia, né? A Ucrânia aqui sempre pertenceu à Rússia. Essa aqui é a realidade, o contexto histórico da Ucrânia. É um país que sempre pertenceu à Rússia. Ficam alimentando grupos terroristas que são contra eles, né? Que é o caso do grupo que está lá contra um país que é soberano, né? E sendo que esses mesmos grupos querem destruí-los, né? Chega a ser uma burrice, né? Como é que você pode, um partido socialista, que diz socialista aqui no Reino da Espanha, apoiar esse tipo de coisa, né? Chega a ser uma incógnita, um absurdo, né? Esse tipo de apoio, né? E com isso daí, né? E apoiando esse grupo, né? Que eu não posso falar, senão diminui os views, né? Apoiando esse grupo que quer destruí-los, né? Que vai contra tudo que eles pregam aí, né? Que é igualdade, né? Que é uma mentira, né? E em relação também à Espanha, a separação que parece que é iminente, né? Da Catalunha, né? Me parece que a Catalunha realmente vai virar um estado soberano, né? E a Espanha pode se fragmentar, né? Que demonstrou uma fraqueza muito grande do estado da Espanha, né? Que vai perder territórios, vão virar territórios autônomos, né? Vai perder, provavelmente pode ser que vire um principado até, né? Porque o tamanho, né? Como Andorra, né? Como Liechtenstein, né? A Catalunha é até maior, né? E isso vai empobrecer os dois lados, na realidade, né? A Catalunha acho que pretende negociar mais com os outros países, né? Como a França, ela se identifica como a França, mas eles falam uma língua diferente do francês, uma língua esquisita, pra dizer a verdade. Eu vou dizer a realidade aqui, que é uma língua estranha mesmo. Uma língua que não é o francês, não é o português, não é o espanhol, mas parece as três, né? Uma linguagem meio esquisita.
E eles tentam segurar, para segurar o dinheiro, né? Porque eles alegam que são sugados, né, pela Espanha, né? Eles queriam reformas profundas na Constituição, né? Provavelmente vai ocorrer uma separação, eles se identificam. Tem também o País Basco também, né? E a seca também que ocorre na Espanha, né? A Espanha tem uma seca muito grande, né? É um país que não tem água atualmente, praticamente, né? É um país que... eu não vou dizer que é mais um país desenvolvido, a Espanha, né? Porque eu acho que esses índices de IDH são totalmente errados. Um país que não tem água, eu não posso dizer que é um país desenvolvido. Não é, nunca foi, quem sabe muito bem. Um país em desenvolvimento, vou dizer a realidade. Apesar de toda a estrutura que tem, parece que é um país de desenvolvimento, né? O Brasil é um país que tem um potencial muito maior, né? Não pode nem comparar com um país que nem esse, né? Apesar de ter uma falta grande de infraestrutura, né? A água nós temos abundante, né? Nós temos 20% da água de todo mundo, né? E um país que já foi uma potência mundial, né? Como a Espanha, né? Saqueou, né, os outros países, roubou mesmo, né? Essa é a palavra certa. Cometeu genocídios com os índios nas Américas, né? Com Pizarro e Hernán Cortés. Hernán Cortés que invadiu o Império Azteca, matou 50% da população só com as doenças que eles traziam, né? E Pizarro também que destruiu o Império Inca, né? No Peru, né? E agora, nessa época, você vê a destruição da Espanha, né? Que vai se autodestruindo, né? E a destruição desses impérios coloniais, né? Que foram perdendo importância, né? Que me parece uma decadência total. Me parece que aqui vai virar o terceiro mundo, né? A Europa, pelo que me parece, vai inverter a situação nos próximos 50 anos, né? Aqui com certeza caminha a passos largos para virar um país de terceiro mundo. A Espanha, França, Itália, esses países caminham a passos largos para virar um país de terceiro mundo. E país, mesmo com todos os problemas do Brasil, deve se tornar nos próximos 30 anos uma das grandes potências mundiais, né? Que também pela fraqueza dos outros, né? Que é muito grande, né? Pelo crescimento econômico e pelo poder do território brasileiro, né? Mesmo com todas as burrices, né, que acontecem no Brasil, o Brasil caminha a passos largos para se tornar uma potência. E aí, quando acontecer isso, né, não se deve cometer os mesmos erros, né, que cometeram, né, esses países europeus que caminham para uma decadência, né, total, né, total, realmente caminham para uma desordem, né, total, que já acontece, né? E essa zona do euro vai desabar. Esses países devem 200% do PIB cada um, né? Países falidos, tirando os países industrializados, não vão conseguir pagar suas dívidas, como a Grécia. A Espanha não vai conseguir pagar sua dívida. Uma coisa que Portugal vai estar arruinada quando acabar a zona do euro. A Espanha arruinada, totalmente arruinada e separada ainda da sua maior fonte de arrecadação, que é a Catalunha, né? E sem a zona do euro, né? Sem os países integrantes da zona do euro, como a Alemanha por trás, né? Como o ouro da Alemanha por trás, uma moeda extremamente desvalorizada, com uma inflação que vai beirar, se aqui acabar a União Europeia, a mais de 20% ao ano, tenho certeza disso, né? E uma moeda que aqui vai virar a futura Argentina, com uma separação da União Europeia. Que o PIB da Espanha, ela deve mais de 150%. Ela não tem de onde tirar. Ela não é um país industrializado. Ela produz trens de alta velocidade, alguns maquinários, né? Por exemplo, Portugal vai estar totalmente arruinado, né? Totalmente arruinado. Volta para década de 60, você vai ver as pessoas voltando de Portugal, né? Porque o país saindo da zona do euro volta uma moeda que a gente não sabe qual é, né? E a Espanha deve voltar à antiga peseta, né? E
O único país que vai sair forte também sai forte, vai ser a Alemanha, né? A moeda da Alemanha, um marco alemão que pode ser que volte, vai voltar muito mais forte, né? Porque ele valeria mais que o euro. A Alemanha usa já o euro para desvalorizar a sua moeda, né? Que a moeda alemã, o marco, seria muito mais forte que o euro. E países como a Suíça não afetariam nada, porque poderia até afetar, poderia ocorrer uma imigração em massa desses países para a Suíça e para outros países. A Itália seria afetada, apesar da Itália estar falida, ela tem uma grande indústria. Isso seguraria, né, o comércio exterior da Itália. Eu não acredito que a moeda italiana desvalorizaria tanto assim. Valeria mais até que o real, né? Porque por causa da indústria, pelo volume de receita que ela receberia, né? A moeda italiana pode ser que ocorra também uma migração até para a Itália, né? E estou falando dos países rentáveis. A Noruega já não usa, né, o euro, né? Muitos países já não usam o euro, né? Muitos países não quiseram. A Suécia também não aderiu ao euro, não usa, para não submeter a política do Banco Central Europeu, né? E eu acredito que quem vai sofrer mais vai ser os países de língua latina, né? A França também não sofreria muito, né? Perderia valor, até ajudaria as exportações francesas. Seria ótimo para a França, na realidade, sair da zona do euro, né? O euro prejudica atualmente a França, inclusive a Itália também é prejudicada pelo euro. Aumentaria das exportações, inclusive da Itália também, se ela saísse da zona do euro, né? O euro só favorece até agora a Alemanha, né? E esse é um ponto que é o único país favorecido. Até a própria Espanha, mas a Espanha teria uma moeda muito desvalorizada por causa da sua dívida e não teria o que exportar também, né? Porque os produtos que ela exporta são azeite, né? Ela produz azeite, produz alguns maquinários também, né? Trem de alta velocidade e produtos agrícolas também ela produz, né? Alguns produtos industrializados, a indústria de base, que seriam biscoitos, esse tipo de coisa, né? E se tirando isso daí, ela não teria tanto o que exportar, né? Não teria tanto atrativo, né? Poderia levar o caos ao país, né? Poderia levar o que sobrou do país, né? Porque o país vai estar sem a Catalunha, né? Daí estaria sem a Catalunha. Você imagina o caos que ia viver, né? Aqui, né? Ia ser terrível para a Espanha, né? E com isso daí seria muito ruim para todo mundo, né, que vive aqui, né? Que tem alguma qualidade de vida, né? Apesar de não ser um país desenvolvido, né, tem alguma qualidade de vida superior. A criminalidade poderia aumentar também, né? E o pior de tudo isso daí é que, além da perca, né, dessa qualidade de vida, além da perca da qualidade de vida, esses países poderiam chegar até um ponto anarco, né? Porque realmente cada território, cada estado aqui queria se separar, né? Então, imagina o que iria acontecer, né? Cada estado se separando, né? O país já não existiria, iam virar micronações, né? Que ninguém quer dividir a riqueza com ninguém, né? Essa aqui é a realidade. E essas brigas internas podem levar a isso. Provavelmente vão levar, né? Eu apostaria que vai levar. Que vai ser, infelizmente, vai ser o fim da União Europeia. Os brasileiros que estão aqui vão ver que não vai compensar. Compensa até pela parte de segurança, mas pelos salários, o poder de compra vai cair muito, né? Se sair a zona do euro. Aí vai ver as inflações, vai ficar em cada um, né? Eu acho, tenho quase certeza, a inflação aqui vai beirar mais de 20%, né? A Itália também vai aumentar bastante a inflação, porque ela vai exportar mais os produtos, né? A Espanha não tem uma produção industrial grande, por isso que eu acredito que fiquem nesse patamar, né? E vai ver inflações muito maiores do que as brasileiras. Porque o Brasil, ele é um país só. O Banco Central dele é dele, entendeu? Aqui o Banco Central é de todos, né? O real
atualmente está mais sólido, é mais sólido que o euro. O euro é uma casa de papel que vai cair, cai a qualquer momento, né? Porque depende da economia de um país, né? Que é a 8ª economia do mundo. Aqui depende de várias economias se juntarem. De uma hora ou outra pode sair fora, que nem saiu a Inglaterra. Aí a perca. O ano que vem que deve acontecer é outra vez o dólar passar à frente do euro, né? O euro deve se desvalorizar, como aconteceu, né? Que ano que vem deve entrar o Donald Trump, né? Isso vai favorecer o dólar americano. O dólar deve ser mais forte que o euro até o fim da União Europeia, né? Até o final, que deve acontecer nos próximos 5 anos. Eu tenho certeza disso por causa dos partidos de extrema direita, né? Assim que a França sair da União Europeia, né? E isso deve acontecer em pouco tempo. Eu não acredito que esse governo do Macron possa até se segurar até o final, né? Aqui pode até entrar um governo também de extrema direita, né? Por causa das crises sempre entra um governo de extrema direita, né? Querendo modificar tudo, né? Querendo fazer tudo, né? E esse fim, né? Esse fim caótico, né? A União Europeia, que foi criada no começo dos anos 2000, né? Tombando, né? Aí você vai ver quem é quem. A Grécia vai sair arruinada disso, né? A Grécia vai ser um país arruinado disso. Muitos países vão sair arruinados, né? A Alemanha vai ter uma moeda mais forte, o marco, né? Vai continuar exportando para a China, né? Que é o principal comprador dos produtos alemães, né? E o Brasil não se afetado em nada com isso. O comércio com a União Europeia se restringe à Alemanha, né? Praticamente. A Espanha, alguma parte para a Espanha, mas a balança comercial com a Espanha é muito pequena, né? Os países, o Brasil tem que se voltar a negociar com a Ásia, né? Porque esses países não há algo que interessa ao Brasil mais, né? Eles não querem os produtos brasileiros aqui, né? Eles só querem vender os produtos deles de qualidade duvidosa, né? Os únicos produtos bons que tem aqui é da Alemanha, Itália e da França. E o resto, os países não há nada. O que interessa é o Brasil, né? E nada que o Brasil possa também comprar da China, né? Já que a China é o maior mercado consumidor do brasileiro, né? Detende a maior balança comercial do Brasil. O déficit é pro lado da China, né? E seria até melhor, é mais fácil negociar com os chineses, né, atualmente, do que negociar com esses países, né, que são contra, né, o Brasil, né? São países, infelizmente, tem que falar isso, são contra, né? Eu até acredito mais pra frente que até põem um visto até para os brasileiros. Não que os brasileiros vão querer vir, porque as economias vão estar arruinadas, que as pessoas podem ir para os outros países, né? Pode ir para os países asiáticos do Oriente Médio, né? São muito melhores do que atualmente. Algo mais, tem muito mais coisa para fazer do que aqui, né? E para o próprio Estados Unidos, né? E tem outros países, tem outros 180, 150, 170 países, tirando esses da União Europeia, né? Que as pessoas podem ver, né? E é isso, infelizmente, isso que eu falei é o fim caótico, né? Da União Europeia, né? Dos países da zona do euro, né? Dos países que foram grandes impérios, né? E hoje são humilhados, né? São países que caminham para o abismo, né? Para o buraco. E infelizmente até eles escavaram essa própria sepultura deles, né? Eles não sei como eles conseguiram levantar depois da Segunda Guerra Mundial, né? Conseguiram se levantar para cair nesse século, né? É a natureza, né? De um querer destruir o outro, né? Aqui na Europa é impressionante como esses países não conseguem se conviver de maneira harmônica, né? São países destrutivos, né? Um quer destruir o outro. E eu até não descartaria que eles entrassem em guerra, várias guerras civis nesses lugares todos. Seria isso ia ocorrer uma migração em massa para, inclusive, para a América do Sul, como ocorreu no começo do século XX, que o Brasil recebeu muita gente de todos esses países, né? E espero que não aconteça isso. Se acontecer, o Brasil não tem que abrir fronteiras para esses países europeus. Sinceramente, não tem, porque eles não abrem. Eles não abrem, são contra o Brasil.
né? Eles fecharam diálogos, né, com o agronegócio brasileiro, fecharam diálogos com o mercado brasileiro, né, principalmente a França, né, e com aqueles agricultores parados lá, né, exigindo que não tivesse mais negociação com o Mercosul, né, fechando as portas, né, pro mercado brasileiro, né, e até para os outros mercados, criticando até os agricultores de todos os países, né, na União Europeia também, né, dizendo que eles vendem veneno, né, e é isso, né, deixa sua opinião sobre isso e até o próximo vídeo. E se inscrevam no canal e deixa o like, já esquecendo de falar isso, né, se inscrevam, ajuda, deixa o like, né, se gostou, se não gostou, deixa a opinião também e até o próximo vídeo.